diz amém? O texto sagrado fala sobre a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo. Levanta a sua mão com a Bíblia como queira e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é poderosa, é inerrante, é infalível, é poderosa, ó Deus, e ela é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala agora, que estou pronto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero que você bata palmas e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos melhorar essas palmas, porque é para louvar e adorar a Jesus. Palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu quero que vocês olhem para frente e prestem atenção na palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero com muita simplicidade ministrar esta palavra para a sua vida. Este texto sagrado de João, capítulo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. Nós vemos aqui, prezados irmãos, o encontro de Jesus com um homem de aproximadamente 30 anos de idade. E a Bíblia Sagrada está dizendo que este homem, ele era cego de nascença. Jesus estava com os seus discípulos, quando Jesus e seus discípulos deparam-se com este homem de aproximadamente 30 anos de idade, que era cego de nascença. O diagnóstico estava fechado. A palavra de Deus está dizendo que este homem era cego de nascença. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, diante deste homem e com os seus discípulos, ele ouve de algum dos discípulos, fazer uma pergunta para ele: mestre, Rabi, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus olha para os seus discípulos, olha para aquele homem cego de nascença,
E a resposta de Jesus é simples: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, para que ele nascesse cego, mas isso é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Aleluia. Meus amados, na resposta de Jesus à pergunta dos discípulos, Jesus estava dizendo simplesmente que a enfermidade daquele homem cego de nascença não era consequência de seu pecado e nem consequência do pecado de seus pais. Mas Jesus disse: isto foi para que se manifeste a glória de Deus. Meus irmãos, quando estamos no plano de Deus, na presença de Deus, seja qual for a luta, seja qual for a adversidade, ela se transformará na glória de Deus em nossas vidas. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Após o Senhor Jesus responder a pergunta dos discípulos, dizendo: esta enfermidade não é consequência do pecado dele, nem do pecado de seus pais. Jesus então, veja bem, no comportamento aos olhos humanos estranho de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus cuspiu na terra e com a saliva ele fez um lodo, uma lama, pegou aquela lama e colocou nos olhos do cego e disse assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. A única coisa que Jesus fez foi isso. Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, e com aquele lodo ele untou os olhos cego e disse para o cego: vai e se lava no tanque de Siloé. Humanamente falando, estranho. Talvez os discípulos, quando perceberam, quando viram Jesus cuspindo na terra, fazendo um lodo e colocando aquele lodo nos olhos do cego e ordenando que ele fosse até o tanque de Siloé se lavar, talvez um olhou para o outro num gesto assim: não estou entendendo nada. Mas o cego foi. O cego não se preocupou em perguntar por que Jesus fez aquilo, um ato tão estranho. Ele poderia ter dito: mas Senhor, peraí, o que é que o Senhor colocou nos meus olhos? Parece que o Senhor colocou algo como assim, uma lama, terra nos meus olhos. Já não basta eu ser cego. Mas ele não pergunta nada, ele não questiona. O cego não se preocupa em perguntar por que Jesus fez aquilo. Nem perguntou por que é que ele tinha de ir no tanque de Siloé se lavar. Também não se preocupou com a questão da água do tanque de Siloé ter virtude ou não para curar a sua cegueira. Mas a verdade é que com os olhos sujos, com os olhos com aquela lama da saliva que Jesus misturou na terra, o cego foi à procura do dificultoso tanque situado num vale perto de Jerusalém. Não foi fácil para aquele homem encontrar o dificultoso tanque de Siloé, que ficava situado num vale perto de Jerusalém. Mas com a ajuda de alguém, provavelmente, ele foi e encontrou o dificultoso tanque. Meus amados irmãos,
A oftalmologia afirma que os olhos é a parte mais sensível do corpo humano. E foi exatamente nos olhos que Jesus colocou aquela lama da saliva da sua boca, untando os olhos do cego. Isso significa dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele não precisa da regra da oftalmologia para operar milagres. Ele é o maior oftalmo da história. Ele opera milagres e Ele não depende de regras nenhuma para operar milagres. Aleluia. Na verdade, aquele cego sentiu Jesus tocar. Quando Jesus colocou aquele lodo nos seus olhos. Mas o milagre só aconteceu quando ele obedeceu. Ele encontrou o tanque de Siloé, lavou os seus olhos naquele tanque de Siloé. Quando ele lavou e tirou aquele lodo, ele voltou enxergando. Todos se maravilharam. Agora já não era mais cego. O ex-cego estava maravilhado. Sua família maravilhada. Seus pais maravilhados. Todos que conheciam ele maravilhados. Seus vizinhos maravilhados. A Bíblia diz que os religiosos da época maravilhados, porque a glória de Deus se manifestou e todos viram a glória de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, Jesus falou, isto aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Eu disse para vocês que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos no plano de Deus, nossas lutas, tribulações e adversidades se transformarão na glória de Deus em nossas vidas. Aleluia. 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 Quando é que nossas lutas se transformam em glórias? É uma pergunta, eu vou responder. Agora começa a mensagem. Até agora foi apenas a introdução. Já que Jesus falou que aquilo aconteceu na vida dele para que a glória de Deus se manifestasse, então vem a pergunta: quando é que nossas lutas se transformam na glória de Deus? Primeiro, quando entendemos que os problemas não nos separam de Deus. Quando nós entendemos que os problemas, as lutas, o sofrimento, as dificuldades não nos separam da presença de Deus, então essas lutas, estes problemas, essas adversidades vão se transformar na glória de Deus na sua vida. Tu verás a glória de Deus e aqueles que te rodeiam verás a glória de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender, nós precisamos entender que nossas lutas, sofrimentos e dificuldades não podem nos separar de Deus. Isso fica bem claro em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 37. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Aí ele pergunta: a tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? A espada ou o perigo? Como está escrito: por amor de ti
somos entregues à morte todos os dias, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque tenho por certo que nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a espada, nem o perigo, nem a altura, nem a profundidade, nem o futuro, nem o presente, nem os anjos, nada desta vida poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não disse que nós não teríamos lutas, problemas e adversidade, mas ele disse que esses problemas e dificuldades não podem nos separar do amor de Deus. Quando você entende isso, quando você entende que seus problemas, suas dificuldades não te separa de Deus, é aí que esses problemas e lutas começam a se transformar na glória de Deus na sua vida. O escritor do Salmo 51, no versículo 17, ele diz o seguinte: o sacrifício aceitável é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um filho dele que está em tribulação. Deus não despreza uma filha dele que está em sofrimento. Deus não despreza seus filhos quando estão passando por dificuldade. Suas dificuldades se transformarão na glória. Acredite nisso, creia no poder de Deus. O salmista disse o seguinte: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Na adversidade estou sendo aperfeiçoado para que a glória de Deus se manifeste. Na adversidade, na luta, no sofrimento, estou sendo aperfeiçoado para que a glória de Deus se manifeste. Ouça bem. Na vida daquele cego de nascença, voltando ao contexto, na vida daquele cego de nascença havia uma sentença. Qual é a sentença que havia na vida daquele cego de nascença? A sentença de que não teria mais jeito. O diagnóstico já havia sido dado. O diagnóstico estava fechado. Ele carregava uma sentença. A sentença de que não teria mais jeito, porque ele havia nascido cego e estava condenado a morrer cego. O que foi que Jesus fez? Jesus vem e quebra aquela sentença. Jesus vem e quebra aquela sentença. Pode ser que há uma sentença na sua vida. Você está sentenciado a sofrer para o resto da vida. Você pode estar sentenciado a sofrer com uma enfermidade para o resto da vida. Talvez você foi desenganado. Talvez a sua sentença é uma sentença de morte, é uma sentença de sofrimento para sempre. Mas assim como Jesus veio e quebrou a sentença que havia na vida daquele cego, Jesus hoje vem e quebra a sentença que há na sua vida. Ele quebra a sentença de sofrimento, ele quebra a sentença de morte, ele quebra a sentença. Aleluia. Sofonias capítulo 3, versículo 15 fala disso. Sofonias capítulo 3, versículo 15, ali diz a palavra: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora os teus inimigos. O Senhor está no meio de ti
tu não verás mal algum. Então a palavra já está dizendo lá em Sofonias 3,15 que o Senhor, Ele vem e quebra a sentença que é contra ti, e Ele lança fora os teus inimigos. A palavra está dizendo que Ele está no meio de ti e tu não verás mal algum. Ele vai quebrar a sentença, Ele vai quebrar a sentença, Ele vai quebrar a sentença. Se você crê nisso, levante a mão e glorifique o nome dele. Ele clama lá, aleluia. Qual é a sua sentença? Te sentenciaram a sofrer para sempre, pois o Senhor Jesus hoje, Ele está quebrando a sentença que é contra ti. Seja qual for a sentença, seja qual for a sentença, Ele quebra até mesmo a sentença de morte. Ele quebra, Ele quebra, Ele quebra. Quando é que nossas lutas, sofrimento e adversidades se transformam na glória de Deus? Número 2, quando entendemos que a graça de Deus nos basta. Quando entendemos que ela é suficiente. Você crê que a graça de Deus te basta? Eu vou perguntar de novo. Você crê que a graça de Deus te basta? Você crê que ela é suficiente? Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 9. Você conhece o texto. Paulo estava passando por um momento de sofrimento. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por momentos de apertos em suas vidas. E Paulo estava passando por um momento, por um período de sofrimento. Havia um espinho na carne de Paulo, e ele estava passando por um momento estreito, e ele começa a orar a Deus, pedindo a Deus que tirasse dele aquele sofrimento, pedindo a Deus que tirasse dele aquele espinho na carne que o incomodava muito. E de repente veio o Senhor a Paulo e disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Você crê que ela é suficiente? Paulo, a minha graça te basta. Eu estou ouvindo a sua oração, eu estou ouvindo o seu clamor, eu estou ouvindo o teu gemido, eu estou vendo as suas lágrimas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A partir daquele momento, o apóstolo Paulo entendeu que aquilo que ele tinha de passar, ninguém ia passar por ele, ele teria de passar. Ele entendeu que aquilo que ele tinha de sofrer, mesmo ele estando na presença de Deus, ele teria de sofrer, ninguém ia sofrer por ele. Mas ele entende naquele momento que a graça de Deus estava na vida dele, e ele acreditou que a graça é suficiente, e aquela graça o amparou e lhe deu força para passar por aquele momento estreito na sua vida. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação que é também para nós. Na dificuldade, a graça de Deus nos ampara. Na dificuldade, a graça de Deus nos sustenta. Na dificuldade, a graça de Deus nos guarda. Ela é a graça sustentadora, é a graça capacitadora, é a graça salvadora, é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós entendemos
a graça de Deus nos basta e é suficiente, então nossas lutas, tribulações e adversidades se transformarão na glória, na glória, na glória. Deus é contigo, a graça dele é contigo, a graça dele é suficiente, a graça dele sustenta na hora da dor, a graça dele sustenta na hora da adversidade, a graça dele sustenta na hora da dificuldade, a graça dele sustenta na hora do sofrimento, a graça dele sustenta, ela é capacitadora, ela é sustentadora, ela ampara. Aleluia. Você está sentindo a presença do Senhor? Tem a graça dele na sua vida? Quando é que nosso sofrimento, lutas e adversidades se transformam na glória? Quando entendemos e acreditamos que Deus entrou na guerra. Deus entrou na guerra. Se você acreditar e confiar que Deus entrou na guerra contigo, meu amigo, você não vai ter dúvida alguma de que essa adversidade é só para que a glória de Deus se manifeste. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Você crê que Deus está na guerra contigo? Agora, se você não crê que Deus está na guerra, se você não confiar que Deus está na guerra, então aí a coisa fica brava. Mas se você confiar e acreditar que Deus entrou na guerra contigo, então tranquilize-se. Quando andamos com o Senhor em aliança, ouça, quando andamos com o Senhor em aliança, a nossa vitória é consumada por Ele. Ele entra na guerra e consuma a nossa vitória. Você já leu a história de Israel? O povo de Israel era um povo comum, como as demais nações, mas todas as nações temiam Israel. E sabe por que todas as nações temiam Israel? Porque as demais nações sabiam que o Deus de Israel entrava na guerra com Israel, e quando Deus estava na guerra com Israel, Israel era invencível, imbatível. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então, se Deus está na guerra contigo, você também é invencível. Se Deus está na guerra contigo, você também é imbatível. Você é igreja edificada por Jesus, e ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa dizer que a tribulação, a perseguição, a dificuldade, o sofrimento, as calúnias, nada vai perseverar contra a igreja de Deus, nada vai vencê-la, porque Deus está com ela na guerra. Deus entrou na guerra. Deus entrou na guerra. Aleluia. Quando é que nossas lutas, sofrimento, adversidade se transformam na glória de Deus? Quando não vemos o sofrimento como um castigo de Deus. Porque muitas pessoas veem o sofrimento, as lutas, as adversidades como um castigo de Deus.
E nem sempre nossas lutas e dificuldades são castigo de Deus, nem sempre. Devemos considerar as dificuldades como uma oportunidade de crescimento. Paulo considerava suas lutas, seus problemas, seus momentos difíceis como momentos de oportunidade para o seu crescimento. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, ele diz o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado sobre os filhos de Deus. Então Paulo fazia das tribulações uma oportunidade para seu crescimento, para seu aprimoramento. E ouça o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 2: sem estar abatido e sem também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter abundância como a ter necessidade. E depois ele conclui dizendo assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dizer, como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode dizer isso diante de lutas, diante de adversidades, diante de uma série de inimigos que quer detonar você, que quer derrubar você, que quer fracassar você? Olha para o céu e diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. As lutas e dificuldades se transformam na glória de Deus. Para encerrar, quando a nossa vida está firmada na rocha que é Cristo. Aí eu pergunto: a sua vida está firmada na rocha que é Cristo? Quem aqui que a sua vida está firmada na rocha que é Jesus? Levante a mão. Então você pode ter certeza que esse seu sofrimento, essa luta e tribulação se transformará na glória, na glória de Deus na sua vida. O grande segredo de uma vida cristã firme, ouça isto: o grande segredo de uma vida cristã firme está na base sobre qual ela é construída. Eu vou repetir pela terceira vez, para você não esquecer. O grande segredo de uma vida cristã firme está na base sobre qual é construída. O verdadeiro cristão não deve construir a base da sua vida no pastor, ou no cantor, ou em qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque a base não é o pastor, não é o cantor, não é outra coisa alguma. 1 Coríntios 3:11 está dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento
fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. A base é Jesus, a base é Cristo. Se a sua vida está fundamentada nessa base, então você terá sustentabilidade. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Se a sua vida cristã está construída sobre esta base, então você tem sustentabilidade. Na luta, na dor, no sofrimento, na dificuldade, você está firme. Você está firme. Você está firme. Aí você é a casa construída na rocha, na qual Jesus falou: venha a maré, venha a luta, venha a tribulação, venha a dificuldade, a corrente bate com ímpeto contra ela e ela não cai, porque tem base, tem fundamento. O fundamento é Jesus, a base de sustentação é Cristo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então, não esquece disso. O grande segredo de uma vida cristã firme está na base sobre qual é construída. Se a sua vida cristã, se a sua vida espiritual está edificada na base, na rocha que é Cristo, então ela tem sustentabilidade. Não é a luta, não é a dor, não é o sofrimento, não são as perdas, não são as adversidades que vão derrubar você. Porque você é uma casa edificada sobre a rocha. A sua vida está edificada sobre a rocha, que é Cristo. Tem fundamento, tem sustentabilidade e nada vai derrubar você. Aleluia, glória. E as lutas e tribulações vão se transformar na glória, na glória, na glória, na glória, na glória. Eu vou encerrar com o testemunho de um mártir. Quando Justino, Marte no segundo século, quando ele foi lançado no cárcere por causa da sua ousadia em testificar de Cristo, um ministro do imperador chegou para ele e perguntou para ele assim: Justino, você ainda acredita que Deus se lembra de você? Você vai morrer, rapaz. Você de tanto anunciar com ousadia o seu Deus, você vai morrer. Você está sendo levado para um lugar de execução. E o imperador perguntou para ele: você ainda acredita que Deus se lembra de você? Justino olhou para o imperador e disse com convicção: se eu creio que Deus ainda se lembra de mim, deixa eu falar uma coisa para você: Deus nunca se esqueceu de mim. O imperador falou: mas você vai morrer, rapaz. Você está sendo levado para um lugar de execução por testemunhar do seu Deus. E Justino afirmou com convicção: ele nunca se esqueceu de mim. Ele nunca se esqueceu de mim. O imperador disse: então você imagina que depois da sua cabeça cortada você irá direto para o céu, Justino? E Justino disse assim: se eu imagino, eu tenho certeza disso. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu não imagino, eu tenho certeza. Aleluia, glória a Deus.
convicção, com firmeza. Ele olhou para o imperador e ele disse assim: seu imperador, vocês podem me bater, vocês podem me prender, vocês podem me torturar, vocês podem judiar de mim, vocês podem me matar, vocês terão o meu corpo, mas jamais terão a minha obediência. A minha obediência tem Deus, eu vou obedecê-lo até a morte. Ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Deixa eu falar algo para vocês. Não é que precisa do sofrimento para que a glória de Deus se manifeste. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso que Jesus disse. Não é que precisa do sofrimento para Deus se manifestar em glória. Mas é que em meio ao sofrimento, a glória de Deus, ela pode se manifestar de maneira surpreendente. Assim como disse William, autor de A Cabana, ele disse: a glória não depende da existência do sofrimento, mas onde há sofrimento, lutas e adversidade, você encontrará a glória de Deus de maneiras tremendas, de várias maneiras, de maneiras surpreendentes. Você está firme na rocha? Crê que Deus entrou na guerra? Você crê que o sofrimento nem sempre é castigo de Deus? Você entende que a graça de Deus te basta, ela é suficiente, ela está na sua vida? Você entende e acredita que as tribulações não te separam de Deus? Está sofrendo, está passando por alguma adversidade, alguma dificuldade, pode observar que a glória de Deus vai se manifestar em algum ponto, em algum momento. A glória vai se manifestar, a glória vai se manifestar, vai! Aleluia. Jesus, Rabi, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Ou seja, a doença dele, a cegueira dele, não é consequência de pecado dele nem de seus pais, mas é para que a glória de Deus se manifeste. E a glória de Deus se manifestou. A cura daquele cego revolucionou aquele lugar, e o nome de Deus foi glorificado. Aleluia. Se você está com Jesus, se você tem aliança com Deus, você pode estar passando por qualquer momento de adversidade, sofrimento e dificuldade. Começa a observar que tem uma luz brilhando em algum ponto. Tem uma luz brilhando em algum ponto. E se você observar e não ver nenhuma luz brilhando em algum ponto, fica na expectativa que a qualquer momento ela vai brilhar. Ela vai brilhar. Ela vai brilhar. A glória vai se manifestar. Ei, aguarda. A glória vai se manifestar. Aleluia.
Coloque a mão na altura do seu coração. Curve a cabeça e ore assim: meu Deus, a tua palavra trouxe refrigério para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Obrigado, Senhor. Amém. Pode louvar a Deus.